Olá, telespectadores da TV da Transparência, iniciando o nosso segundo bloco de notícias desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, nós vamos conferir agora as atualizações do Senado. Começando que a Comissão sobre Inteligência Artificial deve votar o relatório final até o dia 23 de maio, com a reunião de sugestões de projeto de lei apresentados no Congresso Nacional e contribuições do Executivo, do Judiciário e da sociedade civil. O texto com regras para desenvolvimento, implementação e uso de sistemas com inteligência artificial no Brasil seguirá para o plenário do Senado e posteriormente para análise na Câmara dos Deputados. Outra atualização sobre o Senado é que o plenário pode votar nesta terça-feira, dia 7, o projeto de lei complementar 233 de 2023, que cria um novo seguro obrigatório para veículos, o SPVAT, que é semelhante ao antigo DPVAT. O texto também aumenta em 15,7 bilhões de reais o limite para despesas da União. A sessão deliberativa está marcada para as 2 horas e tem outros 3 itens em pauta. Antes de ser submetido ao plenário, o PLP 233 de 2023 precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado também se reúne na terça-feira, às 9h30, para analisar a matéria. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, apresentou relatório favorável ao texto. Aprovado pela Câmara dos Deputados em abril, o projeto cria o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, o SPVAT. De acordo com o texto, o tributo deve ser cobrado dos proprietários de automóveis e usado para pagar as indenizações por acidentes. Uma matéria do jornal O Globo, por Lariberto Pompeu e Camila Tutelli, fala sobre como, usando o poder da caneta de presidente do Senado para fazer acenos ao governo e à oposição, Rodrigo Pacheco tornou-se o presidente da Casa que mais apresentou projetos de lei e propostas de emenda à Constituição nos últimos 11 anos. Entre as iniciativas estão temas sensíveis ao Palácio do Planalto, como aspectos das drogas, que inclui na Constituição a criminalização da posse de entorpecentes, e a do quinquênio, que eleva os vencimentos de juízes e procuradores. Em outros casos, Pacheco procura legislar em discussões mais amplas, como mudança na lei de impeachment, a regulamentação da inteligência artificial e regulamentação da sociedade anônima nos times de futebol. Não é usual que o presidente do Senado seja o autor de tantas propostas. Davi Alcolumbre, do União, antecessor de Pacheco no cargo, por exemplo, foi autor apenas de uma PEC sobre reforma tributária. Desde o período da redemocratização, a partir de 1985, dos 16 senadores que comandaram a Casa, apenas 4 tiveram mais iniciativas enquanto comandavam o Congresso. O último que teve mais propostas que Pacheco foi José Sarney, do MDB, que deixou a presidência do Senado há mais de uma década. Vamos conferir aqui a lista dos nomes dos principais autores. Rodrigo Pacheco, com 16 PLs e 2 PECs, Dalvin Alcolumbre, com 1 PEC, Eunício Oliveira, 3 PLs e 2 PECs, Renan Calheiros, com 6 PLs e 2 PECs, José Sarney, com 18 PLs e 11 PECs, Garibaldi Alves, com 17 PLs e 2 PECs, e Mauro Benevides, com 4 PLs. E agora, quais são as atualizações da Câmara dos Deputados, Amanda? Bom, olá Lorena, olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. O primeiro destaque na Câmara dos Deputados é que o Congresso Nacional vai se reunir no Conselho de Comunicação Social para discutir as regras dos serviços de streaming nesta segunda-feira. A discussão será realizada em forma de audiência pública e um dos convidados será o deputado André Figueiredo, aqui do Ceará, do PDT, que foi relator do projeto que regulamenta a oferta de serviços de conteúdo audiovisual por demanda, como de plataformas como a Netflix e o Hulu, por exemplo. A proposta, que está em análise na Câmara dos Deputados, obriga as distribuidoras de conteúdos audiovisuais a investir anualmente pelo menos 10% de seu faturamento bruto em produções nacionais. Desse percentual, 50% deverão ser investidos
investidos em conteúdos produzidos por produtoras brasileiras independentes e pelo menos 30% dos conteúdos devem ser produzidos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e outros 10% deverão ter conteúdo audiovisual identitário que aborde temas vinculados a direitos de mulheres, de negros, de deficientes, de quilombolas, de pessoas indígenas, de comunidades tradicionais ou de grupos em situação de vulnerabilidade social. Um outro destaque na Câmara é que a proposta de um ex-deputado, Pedro Cunha da Lima, do PB, aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, se tornou lei nesta segunda-feira. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem realizar um levantamento anual da demanda da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos de idade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Entre outros pontos, a lei estabelece que os estados e municípios poderão criar, com o apoio da União, mecanismos para realizar a busca ativa de crianças fora da escola, divulgando o levantamento, os métodos utilizados e os prazos para a sua realização. Cada ente federado organizará uma lista de espera de crianças não atendidas pela educação infantil por ordem da maior para a menor vulnerabilidade socioeconômica nos termos do regulamento de cada sistema de ensino. A lei será preferencialmente por unidade escolar e deverão ser divulgados os critérios de atendimento e acesso público aos nomes dos responsáveis legais pelas crianças. Bom, e o outro destaque, na quinta-feira desta semana é que 2 comissões irão se reunir para discutir diferentes assuntos. A primeira reunião será da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que vai discutir uma política de abastecimento de alimentos no Brasil. Foi o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que solicitou o debate e argumenta que o planejamento é um elemento crucial para a garantia da segurança alimentar e para o combate à fome. Uma outra comissão que vai se reunir é a Comissão de Educação da Câmara, que vai discutir a violência nas universidades por intolerância à diversidade de pensamento. A audiência pública foi proposta pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Na opinião da deputada, existe nas universidades públicas, abre aspas, uma cultura do fascismo de esquerda, fecha aspas, um autoritarismo por parte daqueles que defendem os pensamentos de esquerda contra quem são os que são contra esse pensamento, fecha aspas aí para a deputada. Para ela, é preciso promover um ambiente universitário mais tolerante e respeitoso, onde as diferenças ideológicas são tratadas com um espaço de respeito e de diálogo. Bom, são essas as atualizações da Câmara Federal. Agora, Lorena, quais são os destaques do STF? Bom, Amanda, sobre o STF, nós vamos conferir agora uma matéria do blog do Fausto Macedo no Estadão, que fala sobre uma fala do ministro Gilmar Mendes, que fala: a imprensa portuguesa, o decano do Supremo Tribunal Federal, classificou como exagero a narrativa de que haveria uma censura judicial no Brasil, com as ordens para a remoção de conteúdos com desinformação e o debate sobre a responsabilização de plataformas por conteúdos nocivos gerados por usuários. O ministro do STF esteve em Madrid para um evento sobre a revolução de dados e a democracia. Ao jornal português Diário de Notícias, Gilmar destacou que a discussão presente no STF é sobre a retirada de conteúdos quando há omissão das plataformas na moderação dos mesmos. O ministro do STF também afirmou que o uso de inteligência artificial requer algum tipo de disciplina. As ponderações têm sido divulgadas pelo decano. A regulação de conteúdo nas redes sociais foi um dos principais temas em discussão no evento promovido pelo Fórum de Integração Brasil e Europa. Gilmar é membro do Conselho Consultivo da entidade. Outra atualização também é do jornal O Globo, em matéria por Caio Sartori. O Supremo Tribunal Federal desponta como uma corte cada vez mais decisiva para o governo.
No período de Jair Bolsonaro, cresceu o número de ações impetradas no tribunal pela Advocacia Geral da União, e a tendência ganhou força com o presidente Lula, quase sempre para reverter medidas da gestão anterior centradas em armar a população. Em outra frente, mais política, a reação a anseios golpistas aproximou o STF da gestão Lula, o que interessa ao Palácio do Planalto na ausência de uma base sólida no Congresso. Um levantamento do projeto Supremo em Pauta, coordenado na FGV Direito de São Paulo pelas pesquisadoras Heloísa Machado e Luísa Ferraro, mostra que a judicialização por partes dos governos era tímida nas gestões de Dilma Rousseff e de Michel Temer. Sob Bolsonaro, intensificou-se. Foram 17 ações de controle constitucional assinadas pela AGU, a maioria, 11, questionando normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Lula, por sua vez, contestou 2 decisões do Legislativo, a do fim da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país e a abrangência dos direitos políticos da União na Eletrobras, empresa privatizada no governo Bolsonaro. No geral, o petista entrou com 15 ações até agora, sendo 13 no ano passado, um recorde na série histórica de 10 anos analisada pelo levantamento. E agora, Amanda, quais são as atualizações do TSE? Bom, Lorena, a gente está em contagem regressiva para o fim do prazo que o TSE dá para a gente conseguir regularizar a nossa situação eleitoral. A próxima quarta-feira, dia 8, é o prazo final para aqueles que querem regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral ou para aqueles que querem tirar o título de eleitor pela primeira vez. Quem vai fazer isso, ou seja, tirar o título de eleitor pela primeira vez, precisa requerer esse documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, inclusive para realizar o registro da biometria. Após essa data, aqueles que não tiverem com a sua situação regularizada ou que não tiverem um título de eleitor não poderão participar das eleições municipais de 2024. É importante ressaltar que o dia 8 de maio também é a data limite para transferir o seu domicílio eleitoral ou para revisar os seus documentos eleitorais, como a inclusão de um nome social ou a mudança de local de votação dentro do próprio município. A eleitora ou eleitor que não tem a biometria deve se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo para regularizar essa situação. Mas se a pessoa já tem a biometria cadastrada, é possível solicitar uma regularização do título cancelado em uma unidade de justiça eleitoral ou pelo serviço de autoatendimento do TSE, pelo site. Para quem vai tirar o título de eleitor, é necessário apresentar na unidade de justiça eleitoral mais próxima um documento oficial com foto de identificação, um comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses e um comprovante de quitação militar, sendo obrigatório apenas para as pessoas do gênero masculino. Aliás, é importante ressaltar quem deve votar. A Constituição Federal fala que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para aqueles jovens de 16 a 17 anos, para as pessoas analfabetas e para os maiores de 70 anos. No entanto, são obrigatórios a partir dos 18 anos de idade para todos os cidadãos que tiverem o título de eleitor. Uma outra atualização do TSE, que é ainda falando de eleições, que são as legendas partidárias que exibirão propaganda eleitoral gratuita nesta semana. As determinações serão as seguintes: serão exibidas propagandas partidárias do PDT, do União Brasil, do PSB e do Podemos. Os programas das siglas serão veiculados em rede nacional e gratuita por emissoras de rádios e de televisão na terça-feira, dia 7, quinta-feira, dia 9, no sábado, dia 11, entre os horários de 7h30 e 10h30 da noite. Na semana, o Podemos terá 10 minutos de propaganda, 4 minutos na terça, 4 minutos e meio na quinta e 1 minuto e meio no sábado. O União Brasil exibirá 1 minuto e meio de propaganda partidária no período, sendo 30 segundos em cada dia. O PDT terá meio minuto na terça-feira e o PSB 3 minutos no sábado. No primeiro semestre de 2024, o União Brasil dispõe de 20 minutos de propaganda, totalizando 40 inserções. Já o
Podemos, o PDT e o PSB têm direito a 10 minutos cada um, com um total de 20 inserções. Segundo uma resolução do TSE que disciplina a forma de veiculação destes conteúdos, como em 2024, a propaganda partidária deve ser exibida apenas no primeiro semestre. Somente em anos não eleitorais, essas propagandas podem ser exibidas nos 2 semestres. Bom, a propaganda partidária é usada para divulgar o programa do partido, suas atividades congressuais e o posicionamento político. Pelo menos 30% desse tempo deve promover a participação política da mulher na política. E o tempo de exibição é determinado pelo desempenho eleitoral de cada partido, de cada sigla, né? Com partidos com mais de 20 deputados federais recebendo 20 minutos semestrais, aqueles partidos que têm entre 10 e 20 deputados recebendo 10 minutos e aqueles com até 9 deputados recebendo 5 minutos. Partidos sem deputados federais não têm direito à propaganda partidária, mesmo se alcançarem a cláusula do desempenho. Bom, infelizmente as enchentes, na verdade, no Rio Grande do Sul, vêm movimentando as manchetes dos noticiários e levantando alguns posicionamentos políticos. No último domingo, o presidente Lula e uma comitiva esteve no Rio Grande do Sul, não foi mesmo, Lorena? Isso mesmo, Amanda. O presidente Lula e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, desembarcaram na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, no domingo. Eles acompanharão as operações de resgate e de assistência às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, recebeu a comitiva, também composta por 13 ministros, pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e pela primeira-dama, Janja Lula da Silva. Chegamos no Rio Grande do Sul para fortalecer o trabalho de apoio ao povo gaúcho que vem sendo feito pelo governo federal, estadual e pelas prefeituras, postou Lula nas redes sociais, acompanhado de vídeo em que conversa com o governador após descer do avião. O presidente também garantiu verbas para a reconstrução de estradas no estado. Abre aspas, não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandeza deste estado. Fecha aspas. Que também pediu para as autoridades públicas que de agora em diante atuem de maneira preventiva para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos. O presidente também disse que é preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. É preciso que a gente veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça para a gente poder trabalhar. E agora, Amanda, o que os representantes do Congresso também falaram sobre os acontecimentos? Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu medidas rápidas e urgentes para apoio à população do Rio Grande do Sul. Pacheco afirmou se tratar de uma tragédia nacional e classificou o momento de guerra que exige soluções excepcionais e atípicas. Como a Lorena ressaltou, Rodrigo Pacheco fez parte de uma comitiva que viajou com o presidente Lula para sobrevoar as áreas atingidas. Para o presidente do Senado, a liberação de emendas parlamentares deve ser uma das prioridades, assim como as políticas dos ministérios e os direcionamentos de recurso das comissões pertencentes ao Congresso. Em entrevista, Pacheco também mencionou a necessidade de união para além das divergências ideológicas, partidárias e políticas. De acordo com ele, o Congresso deverá discutir quais medidas via lei complementar, lei ordinária ou proposta de emenda à Constituição deverão avançar para dar segurança jurídica para as ações de apoio aos agentes públicos nos esforços em prol do Rio Grande do Sul. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que esta semana será de muita negociação para dar uma resposta firme e efetiva, como foi feito na pandemia, para ajudar a recuperação do Rio Grande do Sul após esta situação de tempestade, esta calamidade que atinge o estado.
Lira também falou e destacou que o Congresso vai tomar medidas legislativas extraordinárias para garantir o auxílio financeiro ao Estado. Ele informou que nesta segunda-feira os técnicos da Câmara e do Senado já vão se reunir para discutir algumas soluções. Abre aspas para o presidente da Câmara. Nossa responsabilidade nesta semana será de perseverança, discussão e rumo para uma medida totalmente extraordinária. As diferenças políticas ficam de lado, longe de qualquer politização e polarização. Nós sabemos da cobrança e do sofrimento do povo gaúcho, disse Lira. Bom, outras entidades também se manifestaram, como o STF e o TSE, não é mesmo, Lorena? Sim, Amanda. O vice-presidente do STF, o ministro Edson Fachin, prometeu que a Corte trabalhará para criar um regime jurídico especial e transitório para o Rio Grande do Sul. O ministro, que representa o STF na comitiva de autoridades federais que viajou ao estado, disse: aqui estamos para manifestar mais do que a nossa solidariedade. Aqui estamos juntos. O Judiciário está junto com os demais poderes da República e estará junto especialmente na perspectiva da adoção de um regime jurídico especial, emergencial e transitório para a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul. Além disso, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu os prazos processuais das ações envolvendo o estado do Rio Grande do Sul ou seus municípios no período de 2 a 10 de maio. Isso abrange processos originados de tribunais de estado ou representados por advogados inscritos na OAB do Rio Grande do Sul, atendendo a um pedido do Conselho Federal da OAB devido ao estado de calamidade pública causado pelas enchentes. O Tribunal Superior Eleitoral também informou que em todo o estado do Rio Grande do Sul, o fechamento do cadastro eleitoral será prorrogado por 15 dias, a partir do dia 8 de maio. Devido à situação de calamidade pública decretada pelo governo estadual e em apoio à população gaúcha afetada pelas fortes chuvas nos últimos dias. E aqui nós encerramos esse segundo bloco de notícias desta segunda-feira, agradecendo a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.